Bem-vindos mais uma vez ao canal Gap Filosófico, né? De antemão, quero agradecer as pessoas que continuam colaborando para que, de certa forma, o canal continue a existir, é o que dá um sobrefôlego para poder a gente continuar fazendo vídeos. E hoje eu vou trazer uma questão que aconteceu aqui recentemente, né? Sobre um caso real, né? Da adolescente que foi assassinada aí pelos seus supostos amigos, né? Para trazer uma exemplificação de como essa questão, digamos assim, que é sugerida enquanto psicopatia aqui, de certa forma, como a ausência de consciência, né? Ela pode se relacionar com algumas questões que aparecem na genealogia da moral em Nietzsche, né? E como Nietzsche questiona, de certa forma, os fundamentos disso que nós chamamos de consciência, que nos é introjetado, e como isso, de certa forma, pode nos envenenar, né? E, de certa forma, isso pode ser reintrojetado nas nossas vidas, né? Ou seja, falar de internalidade e externalidade em Nietzsche também é uma coisa complicada, pois pressupõe-se, se você faz essa afirmação que existe um dentro e um fora, né? E para Nietzsche não existe essa composição dualista entre corpo e alma, né? E sim aspectos corpóreos que se perfazem a partir de um único âmbito de vida pulsional, digamos assim. Mas essa internalização são internalizações comportamentais a partir de determinadas assimilações, a partir inclusive dessa questão que nós chamamos de consciência, né? Não estou aqui para, digamos, relativizar a questão da tragédia, longe disso, né? Mas para utilizar essa questão real, para questionar se realmente, digamos assim, isso que nós chamamos de consciência, né? E por vezes servem, digamos assim, para parâmetros acusatórios de definições, de afirmações de que pessoas podem desenvolver características de psicopatia, né? Se isso pode ser totalizado, pode ser aplicado a partir de uma concepção de uma falta de empatia para com a vida do outro, ou para com a ausência de consciência de culpa. Será que isso necessariamente se sustenta nesse parâmetro? Quer dizer que uma pessoa que, de certa forma, não internalizou, digamos assim, né, esse sentimento de culpa diante do escopo social, automaticamente ela pode ser associada a traços, digamos, de psicopata, de um psicopata, alguns traços que concernem ao desenvolvimento de psicopata. Então, quer dizer que psicopata é todo aquele que não, digamos, se identifica com esse escopo de consciência, de aspectos históricos, e diante da análise, deixou claro o que Nietzsche faz acerca dessas questões genealógicas, né? E a genealogia e a história não são a mesma coisa, mas se interrelacionam. Diria ainda que a genealogia precisa da história para objeto de exploração, né? No sentido de refazer os seus trajetos que inclusive podem se relacionar com a nossa concepção da teoria de forças em Nietzsche, que se estabelece por uma relação inclusive utilitária perante a história, né? De uma contraposição de forças, de afirmação, digamos assim, de determinados paradigmas históricos que puderam se afirmar naquele determinado contexto. E a consciência, e a história da consciência é uma delas, a história da consciência enquanto reverberar na má consciência, como sentimento de culpa, na possibilidade de responsabilidade, da relação credor-devedor, que faz parte de um termo em alemão chamado Schuld, que, em certo sentido, representa dívida também, né? Como é que isso pode se relacionar com a má relação com nossos ímpetos de violência, que são humanos, demasiadamente humanos. Isso não quer dizer que nós devemos trespassar, digamos assim, dar vazão aos nossos ímpetos de violência, como ocorreu aqui, nesse caso completamente chocante, inclusive uma menina jovem e outras pessoas jovens se envolveram nessa questão por uma inclinação a questionar essa situação, mesmo que inconscientemente, né? De um sentimento de culpa. Será que eu possuo esse sentimento de culpa? Mas, afinal de contas, como é que Nietzsche trata essa questão e como é que a gente pode trazer Nietzsche para poder pensar essa questão? Dentre outras, né?
próprio caso da Suzanne von Richthofen, tão famoso, envolve essa questão, né? De uma pessoa que, de certa forma, se circunscreve para além, mas cada caso é um caso, né? Vamos nos resumir a esse caso hoje em diálogo com Nietzsche, e posteriormente, quem sabe, eu trago alguma coisa sobre a questão da Suzanne von Richthofen. E a proposta hoje, como é um pouco diferente, é provocar esse diálogo a partir das sessões da genealogia da moral, algumas sessões da genealogia da moral que tratam do surgimento da consciência, em detrimento dessa triste notícia que ocorreu nas últimas semanas. Então, na final da sessão 2 do segundo ensaio, Nietzsche diz assim, né, o orgulho e privilégio da responsabilidade autônoma, o sentido desta rara liberdade e poder sobre si mesmo e o destino, penetrou tão profundamente no sujeito soberano, no indivíduo soberano, né, que se tornou um instinto dominante. O nome para este novo poder do eu ou do self se chamou consciência, ou seja, traduz-se aqui o termo como Gewissen. E essa Gewissen, né, isso que ele chama, que denomina-se em alemão aqui de Gewissen, ela compõe-se através de 3 parâmetros principais aqui. Não há Gewissen. A Gewissen é um desses supostos estágios, apesar de conceber isso do âmbito formal, não é bem assim que funciona, mas para recurso pedagógico podemos definir desse modo, né? Nietzsche afirma que essa consciência surge, não é algo natural, certo? Para início de conversa, não é algo natural, isso que chamamos de consciência, e que em algum momento isso passou a ser, né? Nietzsche fala da questão do esquecimento ativo, né? Que se perfaz como uma ode à saúde da vida, né? Perante a essa necessidade como um impulso de contraposição necessário, como um impulso de contraposição aos ímpetos, digamos assim, de reverberação, de um prostrar-se perante a vida, de colocar-se perante a vida de modo ressentido, de um modo, digamos assim, que tende, né, a memorizar determinados estados psicológicos ou fisiopsicológicos no estado de Nietzsche. Então, a composição ativa do esquecimento seria um tipo de impulso que seria, de certa forma, circunscrito àquele que se constitui como nobre. E o nobre aqui não é um tipo, e eu toda vez que eu vou falar sobre essa questão aqui, eu tenho que dizer, porque senão fica parecendo que é uma terminologia cunhada a determinadas caixas. O nobre aqui é aquele que se comporta como criador de valores. E o criador de valores é aquele que, de certa forma, se afirma perante um determinado contexto genealógico histórico, entendendo aqui que a genealogia é a investigação da relação de forças que se perfaz a partir do próprio fazer da história, quanto diagnóstico e quanto método, né? Se a história se propõe a ser um método, a genealogia vai investigar qual é o valor que está por trás desse método, quais são os valores que estão por trás desse método, quais são os conflitos de forças que se deram naquele determinado contexto para poder ser estabelecido aquele método histórico. Então, dito isso, compreendendo que o nobre é aquele que se constitui, que predomina em uma determinada época a partir dessa concepção de conflito de forças, né, que cria valores, que não é reagente no sentido de se compor como fisiopsicologicamente o escravo aquele que só reage aos valores já estabelecidos, né? Ele tem esse ímpeto do esquecimento ativo muito mais presente, né, do que o escravo, que é o ressentido, que é aquele que reage, que não cria valores, mas que inverte os valores, né? Que de certa forma se contrapõe aos valores estabelecidos em uma determinada época, de predominância de determinados valores nobres ou fisiopsicologicamente ativos e criativos, nesse sentido. Então, por isso, de certa forma, o próprio nobre, fisiopsicologicamente falando, ele tem uma tendência ao esquecimento. Uma afronta que se faz aqui permanece aqui. Ela não perdura, ela não me corrói, né? E por muitas vezes ele tem um certo ímpeto de irracionalidade a partir da questão de como entendemos no senso comum essa dicotomia entre racionalidade e irracionalidade, né? Que Nietzsche não vê assim, mas só para nível também pedagógico, né?
ele tende muito mais a agir por impulso, né? E por agir por impulso, ele se delega muito mais ao âmbito dos afetos, entre aspas, né? Do que o ressentido que age de acordo com uma certa racionalidade, com um certo regurgitar do seu próprio ressentimento, e é dessa forma que ele se sobrepõe, ele utiliza os valores do nobre, né, contra ele mesmo, né, para poder se sobrepor. Isso como guia o sacerdote ascético, né? E em certo sentido, né, essa ideia de consciência como algo estratificado, como algo, digamos, presente, como algo que vai ser assimilado, ele vai surgir a partir desses parâmetros históricos, a partir de muito castigo, a partir de muita violência, né? Dentro dos escopos mais variados dos âmbitos sociais, né? Para poder ser internalizado. Ou seja, existe um primeiro momento que chamaremos aqui, né, de pré-consciência ou eticidade do costume, né, que é aquele estágio de uma. Vamos fazer uma analogia aqui com um tipo de adestração, né? Eu não faço isso porque sei que receberei em troca uma reação automática em detrimento daquilo. Esse é o estágio da eticidade do costume. Em um segundo momento, a Gewissen é a assimilação de determinadas regras normativas mais formalizadas no âmbito interno da perspectiva fisiopsicológica, né? Daquele que se compõe ou se apresenta como indivíduo. E aqui digo interno mais uma vez, fazendo a ressalva, que é um recurso pedagógico, indivíduo também, né? E dito isto, essa Gewissen é esse estágio, né, de uma assimilação das regras, não é mais um estágio de adestração, né? A Gewissen é esse senso automático, né? Já não tão automático como aquele senso da punição e adestramento, mas é um senso que já compõe determinadas regras básicas, né, do certo e do errado, digamos assim. Dito isto, na seção 3, Nietzsche fala sobre a longa história das práticas cruéis que fizeram algo como a consciência pudesse se tornar possível. Ou seja, a consciência é a capacidade e a prerrogativa de se tornar orgulhosamente, inclusive, responsável por si mesmo e de dizer sim, né, a algo, a valores superiores. Mas tal fenômeno só poderia ocorrer quando preparado por uma determinada luta para estabelecer a memória em face do esquecimento ativo, isso que eu já falei agora há pouco, né? Ou seja, esse é o papel desempenhado pela punição e tormentos cruéis. Nietzsche menciona práticas, inclusive, como mutilação, apedrejamento, empalamento, práticas de esfolar, de retirar membros, esquartejar, ferver vivo, que serviram para queimar, ou seja, para marcar a fogo uma determinada memória nas vítimas e espectadores de que a dor era a ajuda mais poderosa, digamos assim, para uma mnemônica, para uma imitação. Né? Então, a batalha contra o esquecimento foi a luta pela capacidade da memória de regular o tempo e preservar uma norma contra a natureza transitória da experiência, ou seja, a terrível história dos costumes penais, digamos assim. Então, trazendo aqui para esse determinado escopo, né? Então, isso que nós chamamos de consciência, né? Essa noção do certo e errado, isso não quer dizer que nós vamos, digamos assim, fazer apologia à disseminação da violência, mas Nietzsche traz outras propostas no desenvolvimento da genealogia da moral, que é reconhecer essa violência como, digamos assim, circunscrita a partir de determinadas características dessa vontade de potência, como uma proposta de não negá-la, mas afirmá-la, e afirmá-la não quer dizer que eu vou sair por aí, né, matando pessoas para ver se a consciência de culpa ela existe. Eu nem falei da má consciência ainda, eu vou chegar lá. Existe ou não, se é algo abstrato ou não, se eu sou capaz de sentir ou não, não se trata disso. Mas não negar esse ímpeto da violência que existe em nós, não se trata de se tornar uma seta, né, ou entender que a consciência de culpa é algo natural, pois não é para Nietzsche, é algo histórico, né? Feito a partir de muito castigo, muita punição, né? Então, modos inadequados, né? Modos ressentidos de lidar com essa questão da violência
pode desembocar, de certa forma, na questão que aconteceu aqui. Se não é algo natural, e não é caso isolado, não. Acontecem vários casos de violência, digamos, que chamam-se, né, nesses jornais pinga-sangue de, digamos, casos absurdos, né, casos que devem ser, digamos assim, punidos da pior forma, mas que são frutos também de um modo fisiopsicológico de existir da nossa sociedade. Porque se não fosse dessa forma, talvez eles não fossem tão comuns. Eu tenho esse palpite, né? Não fosse tão banalizado essa questão da internalização da violência como algo que você não pode exercer, né? E na verdade você teria de canalizar a violência, porque quando você se internaliza, Nietzsche ainda diz, né? É, o homem que volta-se para si mesmo é como um canhão que volta seus canhões para si e atira. Em um determinado momento, ele vai causar um dano a si e a quem estiver próximo. Né? Porque se ele se internaliza, eu não posso exercer a minha violência. E aqui, repito, mais uma vez, para não ser mal interpretado, não se trata, né, de fazer ódio à violência gratuita, mas aprender a reconhecer esse aspecto da violência presente em nós, né, e aprender a não negá-lo, mas direcioná-lo. Né? E talvez seja o que dê vazão para esse tipo de questão. Pessoas muito jovens, imaturas, né, que talvez nem sequer tenham uma compreensão dessa questão aqui, mas que estavam lidando com afetos que aconteciam ali e, infelizmente, terminaram por exercer esse ato aí, né, totalmente reprovável em detrimento da vida dessa adolescente, infelizmente. Mas que é proveniente desse adoecimento da cultura, em certo sentido. Eu não pesquisei dados e estatísticos, mas é bastante comum ver casos desse tipo, né? Nas suas mais variadas formas. Né? Nietzsche segue, né, para concluir essa questão, né, afirmando, assim, a citação de Nietzsche. Né? Nietzsche, ainda nessa seção, afirma que há uma relação, né, de determinadas consequências do fixar de uma memória no self, ou no eu, né, com o ascetismo, que o próprio Nietzsche descreve assim. A conexão aqui entre consciência e instinto pode ser tomada como suporte para a leitura. O indivíduo soberano como ideal nietzschiano, dada sua autoestima pelo instinto. Ainda para Nietzsche, toda a capacidade humana está implicada de alguma forma com o instinto, mesmo reflexivo. A atividade da filosofia é guiada pelo instinto. Além disso, essa citação, né, que é uma paráfrase, na verdade não é uma citação do próprio Nietzsche, mas é uma paráfrase de um texto do comentador chamado Lawrence Hatabi, né, é uma paráfrase de para além do bem e do mal, né? Beyond the Good and Evil, como está enumerado aqui na nota que eu coloquei. Então, além disso, Nietzsche diz que o poder de responsabilidade livre tornou-se instintivo, o que é diferente dos instintos originais, que são dados primários da vida natural. E a vida natural, entenda-se aqui, né? Nietzsche trabalha com uma perspectiva de natureza que é fluida, não é aquela natureza atávica, aquela natureza que, de certa forma, se circunscreve uma delimitação ontológica ou biológica acerca de determinadas questões. Nietzsche até admite, né, parâmetros científicos e biológicos, mas não no sentido de uma fixidez dessas questões. Né? O que é natural aqui se circunscreve, inclusive, a partir dessa relação de forças e do devir e dos aspectos biológicos, diante de uma crítica que ele faz equivocadamente ao próprio Darwin. E nisso ele se aproxima de Darwin sem perceber, através da própria leitura ruim, deficitária que ele tem de Darwin, né? Dos aspectos evolutivos contidos na perspectiva de Darwin, que se dariam justamente por uma contraposição em detrimento da adaptação a essa composição de forças circunscritas naquele determinado ambiente. E é mais ou menos, né? Lógico que a gente não vai ter condições de explorar tudo isso aqui, mas seguem o mesmo caminho parecido nesse sentido, apesar de o Nietzsche rechaçar o Darwin por ter entendido mal o Darwin. Então, natural aqui é natural no sentido nietzschiano, que admite uma determinada natureza, mas não a natureza no sentido que a gente costumeiramente entende, mas no sentido fluido. Né? Natureza aqui como sentido histórico investigado aqui a partir de um procedimento genealógico que considera a questão da teoria das forças como suporte para tal, né?
para diagnosticar essa questão. Então, Nietzsche ainda diz que os elementos religiosos e morais do ascetismo, né, não são exclusivos em detrimento dessas questões, mas também a própria produção intelectual, a própria filosofia, Kant, que não poderia faltar aqui. No terceiro ensaio, Nietzsche identifica que o ideal ascético, né, se identifica justamente com a questão da vontade de verdade, né? Então a genealogia se preocupa muito mais do que com a moralidade explicitamente interpretada. Nietzsche quer representar uma ampla gama de poderes cognitivos com a história da moral, porque nenhuma forma de conhecimento para Nietzsche pode ser entendida além das forças normativas, das forças que, de certa forma, nos marcam a ferro e fogo com suas concepções, a consciência, a própria história da consciência é uma delas. As ideias fixas que ele associa ao ascetismo também funcionam de acordo com um determinado fundacionalismo filosófico, nos esforços para prender o tempo e se tornar, por meio de verdades estáveis e necessárias, finalmente algo alojado na nossa mente. Então, o próprio termo em alemão, Gewissen, que esse estado de assimilação de determinadas regras, também se conecta com o termo Gewissheit, ou que representam, né, em inglês, tanto consciência quanto consciência, que são derivados de uma origem latina comum que significa, literalmente, sabendo com ou conhecendo juntos, que pode indicar um conhecimento conjunto, limite entre as mentes ou a união unificada de diferentes elementos na parte consciente. A prioridade da consciência como sujeito pensante foi elaborada, como vocês sabem, né, por Descartes, o eu penso, né? Quando ele informa que o sujeito autoconsciente como único alicerce disponível para a certeza da experiência humana. Já a genealogia em Nietzsche está se movendo para situar as fontes filosóficas, não em alguma contemplação isolada da ação, mas em práticas pré-filosóficas, sociais e morais que criaram um eu confiável, processando o esquecimento, de acordo com a evidência contundente de punições cruéis. Inclusive, é um recurso jurídico, né? O que é que pode, de certa forma, fazer com que nós inibamos a violência diante do escopo social? É a sensação de punição. Né? É justamente a partir da ideia de punição que eu não dou vazão à minha violência quando consigo fazê-lo ou evitá-lo. Né? Então, a perspectiva da violência, diante da minha interpretação, na nossa sociedade, que se atribui a partir desses valores fixados, ela é lidada de uma forma muito ruim, né, nociva para a própria sociedade, porque ela não assume os aspectos violentos que nos perfazem, inclusive, nos nossos discursos. Né? E aqui, violência, se você for ampliar o termo, né, ele sequer representa exclusivamente a violência essa física. Né? É uma violência que se dá pelo âmbito da violação e instituição de normas. A própria normativa é um tipo de violação. Né? Quando você estabelece, né, inclusive, regras, né, que são impostas. A história do direito natural não é uma história romântica no sentido comum, né, que foi feita de forma pacífica. Né? Foi feita a partir de muito sofrimento, muita punição, muita exclusão social, né? E os seus parâmetros, digamos assim, estruturais, são necessariamente excludentes. Se perfazem a partir de uma série de gama de fatores de força e de poderes e de micropoderes ou macropoderes, como queira chamar, que se perfazem a partir de vários aspectos de violações e violências inúmeras, não é? É muito inocente conceber o direito como algo necessariamente, supostamente bom no sentido utilitário. Né? Então, para finalizar, na seção 4, Nietzsche pergunta como essa coisa sombria, que é o estágio final, nasce, que é a má consciência. Como é que isso surge na vida humana? Má consciência e consciência de culpa são um sentimento interno, no sentido de estar internalizado, de responsabilidade por ter feito algo errado, é algo que permanece em nós por ter agido de tal modo a infringir determinadas regras e normativas. No entanto, mais uma vez, este é um fenômeno moral tardio, não evidente, em outros períodos de cultura analisados por Nietzsche. Culpa e má consciência são uma condição psicológica internalizada que só surgiu ao longo do processo de criação de memória, como estávamos falando aqui. Promessa e responsabilidade
no animal humano. A culpa implica um determinado livre-arbítrio responsável que Nietzsche diz que surgiu apenas após um alto grau, e aqui abre aspas, de humanização. Ele dá atenção à palavra alemã para culpa, que se chama Schuld, que também significa dívida. Culpa e dívida, né, se traduzem na palavra Schuld. E ele afirma que o conceito de culpa surgiu de um sentimento concreto anterior de dívida. Ou seja, o normativo de uma relação credor-devedor foi baseado em um padrão mais primordiais em sentido de troca econômica. E assim a da moral foi primeiro entendida de uma maneira externa, transacional, e não em qualquer referência à responsabilidade individual ou livre-arbítrio. Ou seja, trocando em miúdos, a partir dessas seções 2, 3 e 4, nós podemos entender a crítica radical que Nietzsche faz digamos, esses parâmetros estabelecidos a partir de culpa, de consciência, né, de má consciência, que é o sentimento de culpa por ter feito algo que infringiu aquelas determinadas assimilações de regras diante do escopo social, que lida mal, né, digamos assim, com nossos ímpetos de violência, né, que resulta, de certa forma, em aspectos inesperados que por muitas vezes não podemos controlar, que pressupõe que esse eu penso cartesiano, ele pode ser de um todo responsável, né, digamos assim, por seus impulsos. Isso não quer dizer que nós não possamos minimamente deliberar sobre os nossos atos, mas que de certa forma colocar isso como algo cristalizado, como algo dado, como algo natural, pode trazer problemas, inclusive, para poder lidar com os nossos impulsos, né? Pode trazer problemas para lidarmos com essa aceitação de uma internalização que, em algum momento, inevitavelmente, vai aparecer, né? E aparecer das piores maneiras possíveis, como nesse caso eu fiz questão de trazer aqui hoje para poder fazer essa reflexão. Então, a proposta de Nietzsche, na continuidade desse texto Genealogia da Moral, é outra. Né? Não negar os aspectos da violência, não internalizá-los, não se guiar por esses parâmetros da punição como normativa e guias sociais, né? Mas expandi-los. Né? E posteriormente a gente vai explorar um pouco disso aqui. E aí você comenta aí o que é que você acha sobre esse caso, entre outros casos de pessoas que são consideradas aí dotadas de parâmetros psicopatológicos ou que desenvolvem determinados adoecimentos ou não identificações com esse escopo social, se elas podem ser compreendidas necessariamente como psicopatas ou não, se a questão da ausência de culpa nesse sentido normativo que foi explorado aqui faz necessariamente com que uma pessoa seja necessariamente enquadrada em um diagnóstico que seja um psicopata, se isso é resultado realmente desses processos que foram problematizados aqui pelo próprio Nietzsche, né? Se há uma forma melhor de lidar com esses aspectos da violência, a não ser só exclusivamente através da ideia de punição, né, das regras normativas em si, de uma maneira mais aberta, de lidar com a própria ideia de punição e com a própria ideia de exercer dessa violência a partir do ímpeto humano, diante desse processo que Nietzsche chama de processo de humanização. Comenta aí o que você acha sobre tudo isso, né? E posteriormente a gente vai dar continuidade aqui falando sobre como essa questão de culpa se relaciona com essa questão credor, devedor, a partir de processos necessariamente econômicos. Não sabemos quando vamos fazer isso, porque aqui nós tratamos de alguns temas de forma variada, mas retornaremos para tratar mais especificamente essa questão aí em genealogia da moral. Então, se você puder dar aquela força, nosso Pix aí segue na descrição, assim como nosso Apoia-se, seu apoio, né, por menor que seja, R$1, a partir de R$1, seja lá o que for, é importante para poder nós continuar dando ânimo aqui da gente acordar e fazer nossos vídeos aqui, trazer um pouco mais de informação e discussões filosóficas a partir daquilo que for possível, né? E é isso. Segue o canal, compartilha, né? Deixa teu comentário aí, deixa tua dúvida e tua crítica também, que é sempre muito bem-vinda, né? Então, mais uma vez, agradecendo aqui aos apoiadores do canal, que fazem com que esse canal continue existindo e sobrevivendo, né? E até o próximo vídeo do Gap Filosófico. Muito obrigado e até o próximo.